Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje nós vamos falar dela, a queridinha que já foi a Ferrari da Bolsa de Valores, Magazine Luiza, ou como você prefira, Magalu. Nós vamos falar tudo o que está acontecendo com a empresa, o último resultado, o que pode acontecer, né, com as ações daqui para frente. Nós tivemos eleições presidenciais, um novo governo foi eleito, né? E aí todo mundo quer saber o que pode acontecer com as ações da Magazine Luiza. E neste vídeo nós vamos falar inclusive sobre a concorrência, cenário político, tudo que pode afetar as ações da Magazine Luiza. Então fique esperto até o final do vídeo aí, porque vai valer muito a pena. E de antemão, tô aqui no Catar, tô finalizando as minhas férias. Você que me acompanha vídeo a vídeo sabe que eu já passei pela Tailândia, pelo Vietnã, Camboja, agora eu tô aqui no Catar, né? São exatamente agora 5 da manhã, tá certo? Horário aí de Brasil. Bom, eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês, tá legal? Então, vamos colocar um vídeo aqui atualizado de Magazine Luiza e o que eu peço em contrapartida é para você apertar o botãozinho de curtir, vai me ajudar muito, tá aqui embaixo, não custa nada e me ajuda muito a garantir esse vídeo aqui, esse canalzão gratuito para você, de forma que eu fique bastante feliz com o seu joinha, tá certo? Bom, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho agora de ações Magazine Luiza. Quem nunca ouviu aquela história? Se você tivesse comprado ações da Magazine Luiza ali por volta de 2015, 2016, ao invés de ter comprado, por exemplo, um iPhone, você estaria milionário. As ações da Magazine Luiza que chegaram a valer centavos e subiram igual um foguete ali a partir de 2015, 2016. Bom, eu puxei o gráfico aqui a partir de 2017 e vou mostrar para vocês, né, caso você tivesse investido uma grana ali em 2017 e segurado até o pico ali das ações, né, o valor mais alto que ela bateu aí nos últimos meses, quanto você teria ganho de valorização. Vamos colocar o gráfico na tela. Então tá aqui, olha lá, em dezembro de 2017 você comprava uma ação de Magazine Luiza por R$ 1,82 e chegou a valer R$ 27,34 aqui no dia 6/11 de 2020. Olha no gráfico como as ações se valorizaram barbaridade, né? Uma valorização de 1.400%. Só para você ter uma ideia, se você tivesse investido R$ 5.000 em ações Magazine Luiza ali no começo, né, de 2017, ali para dezembro de 2017, final de 2017, e segurado até 6/11 de 2020, que foi o pico das ações mais alto, você teria R$ 75.000, né? Bom, isso se você tivesse segurado e vendido, né? Ia se dar muito bem até o dia 6/11 de 2020. E o que aconteceu com as ações da Magazine Luiza? A partir, né, de 2021 para 2022, as ações despencaram 90%, né? E aí muitas pessoas compraram ali no topo histórico, sem entender o que estavam fazendo, sem estudar um pouco mais sobre as ações da Magazine Luiza, e realmente as ações despencaram. Mas será que tem chance de valorizar? As ações prometem se valorizar? Nós vamos olhar o resultado, vamos falar um pouquinho de cenário político, que é muito importante, claro, para qualquer ação na Bolsa de Valores, e vamos entender o que fazer com as ações da Magazine Luiza a partir de agora. Todo mundo sabe que o varejo agora é muito dependente do quê? Da tecnologia, né, do e-commerce, porque as pessoas hoje, elas têm preguiça de ir até o local, porque elas têm a facilidade da tecnologia ao seu favor. Então elas compram aqui na internet, chega rapidinho na sua casa, né? E essas empresas estão brigando pelo quê? Bom, a mesma empresa que vende este iPhone vende tanto na Amazon, como vende na Magazine Luiza, como vende na Casas Bahia, Lojas Americanas, enfim, né? O produto é o mesmo e essas empresas fornecem o mesmo produto. É diferente, por exemplo, de um varejo vestuário. Por exemplo, a Renner, ela tem as roupas específicas dela, né? A Arezzo tem o sapato específico dela. Então elas têm uma valorização da própria marca, né? Quando a gente fala num varejo eletrônico ou linha branca, né, que seria geladeira, fogão, os produtos são os mesmos, então elas acabam distribuindo para os seus clientes o mesmo produto. E aí o que elas vão se diferenciar? Ou no preço, né? Ou na questão do frete mais rápido, mais barato, no caso o frete, ou até mesmo a qualidade do serviço, né? O atendimento, o site, enfim. Só que essas empresas elas estão tão avançadas, né? Magazine Luiza, Amazon, Shopee, que elas acabam o quê? Brigando mesmo pelo preço. Tá? Então, muitas vezes, a margem líquida, ou seja, o lucro que elas colocam no bolso é tão pequeno que elas têm que vender em grande quantidade, tá certo? Então elas têm que ser muito eficientes, né? E a Magazine Luiza hoje, querendo ou não, ela tem grandes concorrentes aí na jogada. Você tem Mercado Livre, você tem Amazon, você tem Shopee, né? E muitas dessas empresas, elas utilizam o quê?
fornecimento de mão de obra lá da China, por exemplo, como é o caso da Shopee, né? E realmente fica algo aí desleal quanto à questão da precificação dos produtos. Então, Magazine Luiza hoje, apesar de ter saído só daquela linha branca, né, aquela venda de produtos apenas, hoje a Magazine Luiza ela vem trabalhando com outras receitas também. Ela tem o próprio cartão de crédito, ela tem um banco online que ela também faz questão de empréstimos. Ela hoje comprou a Netshoes, ela comprou a Kabum Games, que gera muita receita. Ela tem empresa de cosméticos, então ela foi inteligente, né? A senhora Luiza Trajano, muito inteligente, aumentou a variedade de receitas para dentro da Magazine Luiza. Por quê? Ela já sabia que se ficasse naquela mesmice, ela ia quebrar, como aconteceu com outras empresas do varejo, tá certo? Mas a Magazine Luiza deu um passo ali inteligente e fez o quê? Aumentou a cestinha de receitas para que não ficasse dependente só de compra e venda de produtos. Mas grande parte dessa receita ainda de Magazine Luiza vem através de compra e venda de produtos. E aí ela bate de frente, em choque, com essas grandes empresas do mercado, tá certo? Então, hoje o grande problema que eu vejo em Magazine Luiza é a quantidade de concorrentes vendendo os mesmos produtos, né? A Magazine Luiza ela precisa deixar de ser dependente aí, né, dessa questão de compra e venda de produtos. Pois é, dito isso, eu quero ver com você o resultado. Nós vamos entrar aqui no balanço da Magazine Luiza do terceiro trimestre de 2022 e vamos entender o que aconteceu com os resultados da empresa. Estamos aqui no balanço retirado do RI da empresa Magazine Luiza, direto no relacionamento de investidores Magazine Luiza. Vamos lá. Olha aqui, a receita líquida da empresa, né? Subiu de 8,6 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para 8,8 bilhões aqui no terceiro trimestre de 2022. Então a empresa conseguiu ali aumentar a sua receita líquida. Vamos dar uma olhada aqui no EBITDA, né? Para quem não sabe, o EBITDA ele é similar ao lucro, mas aqui a gente não considera a depreciação, os empréstimos e os impostos, tá? É muito importante a gente olhar sempre o EBITDA também. Bom, subiu aqui de 134,8 milhões para 496 milhões de reais. A empresa conseguiu ser mais eficiente quanto ao seu EBITDA aqui no terceiro trimestre de 2022. Mas se a gente olhar o lucro líquido da empresa, olha lá, nós tivemos 143,5 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021 de lucro e agora revertemos para um prejuízo de 166,8 milhões de reais. E esse prejuízo já vem acontecendo em alguns trimestres aqui. Já faz algum tempinho que a Magazine Luiza não vem apresentando bons resultados, né? Ou seja, 2022 provavelmente a empresa vai fechar o ano, o balanço anual com prejuízo. Bom, a margem líquida a gente não precisa nem falar, caiu de 1,7%, que já era muito apertado aqui, para menos 1,9%. Então, resultado ineficiente aqui para a Magazine Luiza no terceiro trimestre de 2022. E mesmo que a gente olhe aqui também, né, o resultado ajustado, a gente vê que o lucro líquido aqui caiu de 22,6 milhões para um prejuízo de 146 milhões de reais. E eu quero falar para você os indicadores fundamentalistas, que é importante a gente entender como é que está aí a saúde frente aos indicadores. Vamos estudar um pouco mais a empresa no dia de hoje. Mas já quero te apresentar a comunidade EVD, Eu Vivo de Dividendos, é muito interessante. Se você está com medo de investir, se você não sabe o que fazer agora, cenário político novo, né? Vem aqui embaixo, se inscreve, você tem 7 dias gratuitos para conhecer a nossa comunidade, tem mais de 120 aulas para você aprender a investir em renda fixa, fundos imobiliários, ações, tem carteira recomendada de ações e fundos imobiliários, enfim, tem muitos bônus aí para você, tá certo? É muita coisa para eu falar nesse vídeo, senão você vai perder muito tempo aqui e o foco é Magazine Luiza. Então vem aqui embaixo, conheça a nossa comunidade, se inscreve que você vai gostar muito, tá certo? Agora vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas de Magazine Luiza. Então tá aqui, hoje a ação da Magazine Luiza está custando R$ 3,60, né? Nós temos aqui um PL para Magazine Luiza de menos 65,65. E aí o que significa isso, né? Quando o sinal do PL está negativo, significa que a empresa vem dando prejuízo. Ou seja, né? PL, preço sobre lucro. Caso a empresa repita o seu lucro do passado para o futuro, digamos que tivesse 5 positivo aqui. Demoraria cerca de 5 anos para a gente recuperar 100% do nosso investimento aí das ações Magazine Luiza. Como está com menos 65, é um cenário desastroso, porque mostra que se a empresa continuar dando prejuízo, a gente não vai recuperar o nosso dinheiro, tá certo? E olhando aqui o preço sobre valor patrimonial, o PVP de Magazine Luiza está em 2,25, significa que nós estamos pagando aí um pouco mais caro, né, pelos ativos aí e bens da Magazine Luiza, tá certo? Esse indicador até 1 significa que nós estaríamos pagando aí pelas lojas, pelos produtos, né, pelo valor patrimonial de Magazine Luiza um pouco mais barato do que eles valem. Aqui está um pouquinho mais caro. Dividend yield não tem, até porque a empresa não vem dando lucro, muito menos pagando dividendos.
E agora vamos olhar os indicadores fundamentalistas aqui da Magazine Luiza. Vamos lá, PL eu já falei, PVP já falei, Dividend Yield tá zeradinho porque não paga, margem líquida da empresa menos 1,04% nos últimos meses. Nós temos aqui também, né, um ROI para a empresa hoje de menos 3,43%, ou seja, todo o dinheiro que a empresa investe para buscar resultados está com fluxo negativo, ela não está conseguindo trazer lucro, né, através de propagandas realizadas na televisão, enfim. Esse é o retorno sobre investimento. A empresa não está conseguindo obter resultados frente a investimentos. E agora vamos dar uma olhada na dívida da empresa. Eu trouxe aqui para você a dívida líquida barra patrimônio 0,47. Acima de 1 é preocupante. Então a dívida de Magazine Luiza está controlada, tá? Quanto à dívida a gente não precisa se preocupar. A Magazine Luiza está muito bem equilibrada. 0,47 significa o quê? Que hoje a empresa, se ela vender o patrimônio dela, cerca de 50%, ela já paga as dívidas, né? Acima de 1 é preocupante aqui esse indicador, porque significa que mesmo que ela venda todo o patrimônio, ela nem consegue pagar a dívida dela. E agora eu quero olhar com você a dívida líquida barra EBITDA. E aí já está um pouco mais preocupante. Claro, a empresa não vem tendo lucros, não vem obtendo bons resultados, então acima de 3 aqui eu considero preocupante, tá? A Magazine Luiza nos mostra aqui 3,57 segundo aqui o site Investidor 10. O que significa? Que caso a empresa repita o EBITDA do passado para o futuro, vai demorar aqui cerca de 3,57 anos, 3 anos e meio praticamente, para que a gente possa pagar o total da nossa dívida. Então, acima de 3 aqui eu considero um cenário ruim. Então, Magazine Luiza aqui, frente ao resultado, o problema dela não é a dívida, mas sim os resultados que ela vem obtendo. Claro, prejuízo não é um bom sinal para a Magazine Luiza. Vamos dar uma olhada agora no histórico de dividendos da Magazine Luiza, olha lá. Bom, em 2015 a empresa chegou a pagar aqui, né, um bom dividendo e por isso também que a empresa se valorizou muito a partir de 2015, né, o mercado acreditava que Magazine Luiza era dali para cima, né, 2017 pagou um pouquinho, 2018, mas você vê que é sempre um pouquinho de dividendo, até porque é uma empresa de tecnologia e ela precisa investir, né, para aumentar a sua receita, tá? Então a Magazine Luiza ela é diferente de um bancão ou de uma elétrica, que já é uma empresa muito grande e que remunera bem os acionistas com dividendos, porque não tem muito para onde crescer. A Magazine Luiza, empresa de tecnologia, então ela quer crescer, ela tem que investir, por isso que ela paga menos dividendos. Vamos dar uma olhada agora nas receitas e lucros aqui de Magazine Luiza dos últimos anos. Então tá aqui, ó, desde 2012, né, a empresa ela vem ali praticamente com o lucro ali bem baixinho, né? Em 2018, 2019 ainda subiu um pouquinho, mais lucros baixos, né? Agora, a sua receita veio subindo e subindo forte nos últimos anos. Mas aí o que acontece? Receita não é lucro. O que vem para o bolso é lucro líquido. A gente tem que olhar a última linha, tá certo? Não adianta a empresa vender mais, e aí ela tem uma margem líquida tão pequenininha que não transforma isso em lucro. E aí eu abri em números aqui para você. Vamos sair um pouquinho do gráfico? Vamos dar uma olhada aqui, olha lá. A receita líquida da empresa saiu em 2017 de 11,9 bilhões para os últimos meses 35,53 bilhões, ou seja, ela triplicou a sua receita, foi muito eficiente. Se o lucro líquido tivesse acontecido isso, seria o cenário ideal. Mas vamos ver o que aconteceu aqui com o lucro líquido. Olha lá, 389 milhões em 2017, né? Aí subiu em 2018, subiu muito em 2019 e por isso que as ações ganharam tração, porque o lucro líquido vinha subindo. E é o que eu sempre falo para vocês, uma ação ela se valoriza com os lucros subindo. Em 2015 até 2019 os lucros subiram, Magazine Luiza subiu muito forte. Aí aqui em 2020 nós tivemos aquele acontecimento, né, lockdown no mundo inteiro, também atrapalhou Magazine Luiza, claro, mas mesmo assim ela conseguiu entregar um bom resultado, 391 milhões de reais de lucro líquido. Em 2021 a empresa também apresentou um bom lucro líquido, mas lembrem-se, o mercado ele enxerga o futuro. É como se tivesse uma bolinha de cristal que o mercado já entende o que pode acontecer com as empresas. E olha o que aconteceu. A partir de 2021 para 2022, a empresa despencou. Por quê? Taxa Selic teve que subir para controlar a inflação e quem sofre? Empresas de varejo, empresas do mercado que dependem de vender produtos. Quando a gente sobe a taxa de juros, as pessoas tendem a comprar menos, a tirar menos empréstimos, as empresas investem menos, as pessoas acabam perdendo emprego porque a economia fica mais fria, digamos assim, tá? E aí o que aconteceu aqui? A gente vê que agora nos últimos 12 meses a empresa vem enfrentando muita dificuldade entregando prejuízo. E aí o que aconteceu? As ações caíram 95% porque o bom lucro de Magazine Luiza se transformou em prejuízo.
prejuízo. E aí, olhando um pouquinho do cenário econômico brasileiro, eu trouxe uma notícia importante para você. Nós temos um novo governo eleito, né? E este governo eleito já disse o quê? Que pretende não respeitar o teto de gastos. E essas declarações têm bagunçado a Bolsa de Valores, porque o mercado entende, opa, você não vai ter responsabilidade fiscal, não vai tomar conta, né, em ganhar mais do que a gente gasta, o teto pode estourar, as dívidas públicas podem aumentar. Como é que fica o risco Brasil? Né? 50% dos investidores hoje no Brasil são estrangeiros. E aí o que eles pensam? Opa, eu não vou ficar num país que tem risco fiscal. Né? Tiram o dinheiro aqui do Brasil, levam embora para o exterior. O que acontece? O dólar se valoriza, sobe frente ao real e tudo isso aí acaba prejudicando a economia brasileira também. Bom, olha essa notícia que eu trouxe para você. Mercado eleva previsão para inflação, Selic e câmbio após PEC do estouro. Então é isso aí, né? O governo eleito agora está propondo estourar o teto de gastos e tudo isso bagunçou o cenário local aqui. Então o mercado já espera o quê? Que a gente pode ter um aumento da inflação, a taxa de juros que era prevista cair, né, e estava ajudando ações como Magazine Luiza a se recuperar, porque taxa de juros caindo, cenário inverso ao que está acontecendo hoje, as pessoas voltam a comprar, Magazine Luiza poderia faturar mais e lucrar mais, né? Só que se isso não acontecer, o mercado ele enxerga o futuro e aí já está novamente punindo as ações da Magazine Luiza que estavam começando a respirar, tá certo? Então a gente tem que esperar mais novidades, o mercado está muito sensível, o cenário econômico brasileiro ainda está complicado. E olha só, notícias que eu trouxe aqui para você. Bom, pela primeira vez, né, o dólar ele tinha uma perspectiva de se manter em 5,20, durante 16 semanas ficou com essa perspectiva. Só com essa fala do estouro do teto de gastos, agora o mercado, pela primeira vez em 16 semanas, já espera aí o dólar em R$ 5,25 para o final de 2022. E quem me acompanha sabe que eu sempre falo para vocês, diversifiquem a carteira, inclusive investindo em ações nos Estados Unidos, tá certo? Aqui na comunidade EVD, a gente ensina também a você investir no exterior, tá aqui embaixo, tá certo? O link para você conhecer a comunidade. Bom, já para 2023, a perspectiva da taxa de câmbio, né, de 5,24 continua igual. Quanto ao IPCA, a inflação, né, que é o aumento generalizado da cesta de produtos aqui no Brasil, a gente tinha uma perspectiva de 5,82% para o final de 2022, agora já subimos para 5,88%. Em consequência disso, claro que a taxa de juros Selic não deve baixar. Então os empréstimos vão continuar ficando caros e isso tudo bate nas ações da Magazine Luiza, né? Hoje a taxa de juros está em 13,75% e a perspectiva é que ela continue assim até o final do ano. Bom, e qual é a minha conclusão para as ações de Magazine Luiza? Neste momento eu considero um cenário arriscado, né? Porque com toda essa fala do governo em poder estourar o teto de gastos, né? Isso tudo vai prejudicar a inflação, né? A gente vai injetar mais dinheiro na economia sem ter um controle e uma responsabilidade. Tudo isso vai prejudicar a economia num contexto geral. Então, ações como a Magazine Luiza são muito sensíveis a essas notícias e elas podem sim cair mais ainda, né? Já caíram 90%, podem cair mais sim, tá certo? Então, nesse momento eu acho arriscado estar investindo em ações da Magazine Luiza e eu não faria isso, tá bom? Agora, essa é a minha opinião, né? Claro que o cenário pode mudar e as ações se valorizarem. Fato é que a Magazine Luiza depende muito o quê? Ela depende que a economia esteja organizada, taxa de juros caindo, para que o mercado fique aquecido e ela venda mais. Fora isso, tem toda a questão da concorrência. Nós temos hoje Mercado Livre, nós temos Shopee, nós temos Amazon, tudo isso aí acaba colocando impeditivos de que a Magazine Luiza consiga lucrar mais. Hoje a grande preocupação de Magazine Luiza, né, do mercado, que o mercado enxerga, é a questão que ela aumentar a sua margem de lucro. Por isso que ela tem que investir mais forte nas outras pontas, não só apenas compra e venda de produtos, para que ela consiga ter mais lucro nas suas operações e que ela consiga o quê? Né, vencer obstáculos da economia com mais facilidade. Nesse momento, o cenário é bem desafiador para a Magazine Luiza, mas quero saber de você. Quais empresas que eu citei aqui, né, no caso tem Amazon, Mercado Livre, Shopee, que são mais eficientes? Qual a empresa que você mais gosta do varejo? Qual a empresa que você menos gosta? Comenta aqui embaixo, tá certo? Não deixe de apertar o botão de joinha, te agradeço muito, um grande abraço para você e continue fazendo bons investimentos.